Olá, como estão? É um prazer estar aqui com vocês, conversando nesse Congresso Luso-Brasileiro de Direito Agroalimentar. Eu gostaria de agradecer o convite a toda a comissão organizadora. Eu faço em nome da professora Ruth Saraiva e do professor Manuel Maceno. E desde já eu me desculpo, porque eu estou há muitos dias bastante gripada e talvez eu tenha tosse ou alguma coisa assim. Eu espero que corra da melhor forma possível a gravação e espero que isso não, de alguma maneira, dificulte a compreensão, dessa fala que eu pretendo fazer sobre o tema que me foi apresentado. O tema, então, pelo qual eu pretendo abordar com vocês é a proteção de plantas dentro da ótica do direito brasileiro, especialmente nessa discussão que existe sobre a proteção de cultivares e patentes de invenção. Meu nome é Kelly Lissandra Bru e sou professora aqui da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, quando eu gosto de falar de cultivares para os diferentes públicos, eu gosto muito de trazer alguns exemplos muito concretos, como, por exemplo, como é que era a banana, né, originalmente, como é que era o mamão, o melão, e como que eles se encontram hoje. E isso dá uma ideia de quanto que o trabalho de seleção massal, que nós vamos chamar de seleção massal, influencia naquilo que nós encontramos como alimentos hoje para a gente consumir, para a gente, que a gente compra nos supermercados. A banana, por exemplo, na sua forma original, que é inencontrada na natureza, ela tinha sementes, algo que talvez vocês não imaginem. E isso se dá na maioria das plantas que hoje nós utilizamos dentro do complexo agroalimentar. Elas todas passaram por um processo de melhoramento genético, por um processo que levou, em algumas situações, milênios para que chegue na configuração que hoje ela se apresenta para nós. E por que a gente procura trabalhar e há um incentivo à proteção de novas cultivares? Há uma tendência de aumento da população e uma necessidade de aumento da produtividade da terra, em face à limitação do uso da terra que nós temos, a questão das mudanças climáticas, a necessidade de encontrar plantas que sejam resistentes a cada vez mais, né, as pragas e doenças, e em face disso, nós tem sido possível no setor agroalimentar encontrar, por meio do melhoramento genético, alternativas que impliquem em maior produtividade, em uma resistência intrínseca a pragas e doenças, uma menor dependência da sazonalidade. A gente vai pegar aqui no Brasil, por exemplo, e nós conseguimos, em algumas situações, produzir até as 3 safras num mesmo terreno por ano, em face da possibilidade de se alternar ou se encurtar um pouco o período de produção de determinadas plantas que a gente vai considerar plantas anuais. Conseguimos aumentar, muitas vezes, o vigor e a própria longevidade de plantas perenes, além do que eu comentei, de produzir na entre-safra, entre 2 safras que a gente tem, por exemplo, aqui no sul, de soja e de milho, a gente consegue fazer alguma coisa que a gente chama de milho safrinha. Isso tem sido possível porque novas cultivares adaptadas a essas necessidades e as mudanças que se apresentaram têm sido colocadas no mercado. A produção de cultivares ela é muito mais recente do que as outras áreas da propriedade intelectual. Podemos dizer que a primeira lei que trata do tema é o Plant Patent Act dos Estados Unidos de 1930, mas nós tivemos também em 1945 a previsão de proteção no Código de Propriedade Industrial do Brasil, embora não tenha sido regulamentado. Mas foi somente mesmo após a Primeira Guerra Mundial que houve uma iniciativa liderada pela Alemanha e pela França, e especialmente pelos melhoristas e obtentores, né, para que se criasse uma forma de proteção de cultivares no âmbito, internacional. Verificou-se que patentes, de maneira geral, não seriam a forma mais adequada. E em face disso se cria a UPOV, que busca construir uma forma de proteção sui generis, que vai se traduzir hoje na UPOV 78, ao qual o Brasil é aderente, e a UPOV 91. Posteriormente, isso foi impulsionado pela previsão, em 94, no Acordo TRIPS, da necessidade de haver uma forma de proteção às variedades vegetais, que poderiam não ser patenteáveis, mas que os países se comprometiam, junto à OMC, a apresentar algum sistema, patentes ou sui generis, de proteção. No Brasil, isso se internaliza, por um lado,
ao se prever na Lei 9279 de 96, que não se considera invenção o todo ou parte de seres vivos naturais, e no artigo 10 especificamente, que não são patenteáveis o todo ou parte de seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendem aos 3 requisitos de patenteabilidade. E nesse sentido, já em 96, o Brasil demonstra a opção de não proteger aqui por meio do sistema patentário, e sim com a promulgação da Lei de Cultivares, a 9456 de 97, por meio de uma proteção sui generis. É a partir dela que se cria o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, que fica dentro do Ministério da Agricultura brasileiro, e por meio do qual, então, se faz a proteção de cultivares no Brasil. Adicionalmente, em virtude de algumas alterações que foram sendo necessárias, se apresenta a nova Lei de Sementes de Mudas, que é a Lei número 10.711, de 2003, e cujo decreto 10.586, de 2020, é bastante relevante, porque atualiza a lógica tanto do Registro Nacional de Cultivares, para que as cultivares, protegidas ou não, possam ser comercializadas, quanto o RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, que é o registro que, anualmente, os produtores de sementes de mudas precisam preencher para que as suas sementes e mudas sejam consideradas aptas a serem comercializadas. Isso aqui vai ser importante depois para a gente explicar a questão, especialmente do uso próprio no Brasil. Adicionalmente, é importante também mencionar a lei que trata do patrimônio genético, notadamente a sua última versão, que é a 13.123 de 2015, que permite e regulamenta a forma de acesso ao patrimônio genético nacional, e que com certeza vai ser aperfeiçoada com a internalização do recente tratado estabelecido junto à OMP em 2024, referente à informação sobre acesso no caso de patentes. Mas, especificamente para essa apresentação, nosso foco ficará na Lei de Propriedade Industrial e na Lei de Proteção de Cultivares. É importante, quando a gente fala, tanto para o estudante do direito quanto para o estudante da agronomia, que a gente compreenda o quão trabalhoso, custoso pode ser a obtenção de uma nova cultivar. Por quê? Assim, e eu comparo muito com a lógica da produção do medicamento, assim como um medicamento leva muitas vezes 8, 10 anos para chegar no mercado, uma cultivar anual também pode levar esse período para poder chegar ao mercado. Por quê? A necessidade de se verificar dentro de um banco de germoplasma existente, quando existente, quais são as melhores possibilidades, escolher quais são os melhores cruzamentos possíveis, fazer os cruzamentos, estabelecer qual o método, né, de cruzamento que se deseja. Outros métodos de melhoramento podem ser escolhidos, como edição gênica, por exemplo. Depois disso, depois de eu ter escolhido, fazer o plantio, verificar em quais plantas estão as características que se deseja, verificar se essas características perduram ao longo das gerações e verificar se comercialmente essas características também perduram. Então, realmente é algo que pode demorar, no caso de plantas perenes, de 20 a 30 anos. E atualmente nós podemos destacar, em regra, 3 rotas para o melhoramento de uma planta. Embora como já diz meu professor Federizi, da Faculdade de Agronomia aqui da URGS, nenhuma delas vai sobreviver sem o melhoramento convencional. Eu tenho o melhoramento convencional, que é realmente aquela seleção massal ou cruzamento clássico. Eu posso ter a transgenia, que hoje tem caído mais em desuso, e eu também tenho atualmente a possibilidade da edição gênica, e um dos exemplos que se utiliza no caso da edição gênica é o CRISPR. Todavia, nenhum deles é possível se eu não tiver uma base de germoplasmas adequada para que eu possa fazer tanto a seleção quanto a edição. E no caso do melhoramento convencional, em regra, a proteção só se dá por cultivares, mas quando eu falo em edição gênica e transgenia, também é possível, em algumas situações no Brasil, pelo menos assim decidiu o STJ, a possibilidade de patente de invenção. Eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas definições que a Lei de Cultivares traz, para quem por acaso ainda não está muito afeto ao tema, para a gente poder utilizar a mesma linguagem. Uma delas está relacionado ao ponto, digamos, central do que se protege numa cultivar,
que são os descritores, que são as características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas ou moleculares que são herdadas geneticamente e utilizadas na identificação de uma cultivar. Como, por exemplo, a gente pode trazer aqui vários descritores diferentes, né, para tomate. E por que que eu trago isso? E é importante ressaltar esse ponto, a cultivar ela não protege nenhuma característica ou função em si. Ela protege sim uma cultivar que no conjunto das suas características é distinta de outras cultivares existentes no período. E esse é um ponto muito importante, que, por exemplo, eu posso ter várias cultivares com resistência, por exemplo, ao glifosato, à imidazolidona ou alguma outra, algum outro agrotóxico, eh, e eventualmente essa característica está presente em inúmeras cultivares. Por quê? Porque a cultivar em si, ela não protege a característica, ela protege sim uma cultivar que, pelo conjunto de características, se distingue das outras cultivares já disponíveis no mercado. Um outro ponto importante é que a cultivar, que é considerada nova, ela não carrega a mesma lógica de novidade que carrega, por exemplo, uma patente de invenção. Ela é nova porque ela não foi oferecida à venda, no caso do Brasil, há mais de 12 meses, em relação à data do pedido de proteção, ou, se protegida em outros países, não foi oferecida à venda, no caso de 6 anos para espécies arbóreas e frutíferas, e 4 anos para as demais espécies. Então, a novidade, ela é muito mais temporal no caso de cultivares, do que do conteúdo da novidade, como seria o caso de patentes. Ela precisa ser, para ser considerada uma cultivar, distinta, porque ela precisa se distinguir de qualquer outra cuja existência na data do período seja reconhecida. Então, se a gente for pegar um exemplo teórico, a cultivar 1 e a 9, elas têm diferenças, ou seja, são bastante distintas, o que não seria o caso, por exemplo, das 5 e 6. E quando a gente vai na prática, você vai verificar o nível de o local da onde saem os galhos, quantas folhas, que tipo de folhas, como elas se formam, e é esse tipo de descritores que se utiliza para verificar se ela é efetivamente distinta. Outra característica importante, ela ser homogênea. E a homogeneidade significa que em todo um campo plantado, as cultivares mantêm as mesmas características que as tornaram distintas. E isso se faz, por exemplo, quando se vai a campo. Desculpa. E se colhe no meio do campo várias amostras e se coloca lado a lado para verificar se efetivamente elas mantêm as características que foram escolhidas como as características desejadas necessárias para aferir a distinguibilidade. E além disso, ela precisa ser estável, ou seja, ela precisa manter a homogeneidade através das sucessivas gerações. Isso quer dizer que na geração 1, 2 ou 3 ou N, ela precisa manter as mesmas características que a tornou distinta das demais cultivares no período da proteção. E isso se afere no teste que a gente vai chamar de DHE, que é o teste de distintibilidade, homogeneidade e estabilidade, em que você planta diversos campos e vai plantando ao longo do tempo e guardando, fazendo anotações das características para verificar se efetivamente elas se mantêm. Além disso, no Brasil, embora nós tenhamos aderido ao POV 78, nós também permitimos a proteção da cultivar essencialmente derivada, que é uma cultivar que ela é predominantemente derivada da inicial, mas se distingue claramente por um número específico de características que são expressivas e que são essenciais à sua distintibilidade em relação às originais. Outra definição que é importante é a ideia de que cada cultivar deve ter uma denominação própria, que precisa ser única, diferente e não pode induzir a erro. Além disso, uma nomenclatura que se utiliza é um pouco diferente em relação às patentes. Nas cultivares, a gente chama de obtentor, aquele que financia, que seria o titular, né, dos direitos patrimoniais, e melhorista, o inventor, o criador, o titular dos direitos morais, ou seja, aquele que efetivamente chegou no resultado específico.
E as cultivares, elas vão ter uma série de limites, assim, algumas patentes, como territorial, porque a cultivar só é protegida no país em que ela foi depositada, técnico, especificamente no Brasil se define que a proteção ela recai sobre o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, ou seja, eh, o titular, ele tem o direito de excluir terceiros que, sem a sua autorização, reproduzam com fins comerciais ou ofereçam à venda, o material da reprodução da cultivar. Uso como grãos ou para finalidades alimentícias não estão cobertos na proteção de cultivares. Isso quer dizer que, quando eu compro uma cultivar, uma nova cultivar, eu pago royalties na compra, mas eu só vou pagar royalties novamente se eu utilizar o material que eu colhi, como por exemplo uma semente, como semente, para que eu faça uma nova multiplicação. Senão, eu não tenho que pagar novamente royalties. O limite temporal no Brasil, como se adotou a 78, é de 18 anos para arbóreas e videiras e 15 anos para as demais espécies, a contar da emissão do certificado provisório. E aqui chega um ponto que foi o ponto que dá origem à discussão do caso que eu quero trazer para vocês, que são os limites legais estabelecidos no artigo 10 da Lei de Proteção de Cultivares, o qual diz que não fere o direito, né, aquele que, por exemplo, reserve planta semente para uso próprio, em seu estabelecimento ou estabelecimento de terceiro que detenha posse. Nesse caso, isso também é chamado de direito do agricultor, ou farm right, que seria o direito do agricultor de reservar uma parte do campo dele para a produção de sementes para o ano seguinte. E sobre esse direito, ou seja, sobre essa parte em que ele guarda para a produção, para sementes para uso próprio no ano seguinte, ele não teria que pagar royalties para o titular da patente, da cultivar. Contudo, isso é um adicional importante, com a alteração do decreto que regulamenta a Lei de Sementes e Mudas em 2003, não, desculpa, em 2019, acho que foi isso, se o que aconteceu foi que se estabeleceu como regra geral que para eu ter o direito à reserva, eu tenho que registrar essa parte, né, como campo junto ao Ministério da Agricultura, e sem isso eu não teria o direito ao uso próprio. Então essa é uma restrição adicional que foi colocada por meio da Lei de Sementes e Mudas, especificamente o decreto novo que a regulamenta. As outras exceções estão relacionadas a usar como alimento ou matéria-prima, a usar como fonte de melhoramento e, em 2 situações, sendo o pequeno produtor rural, podendo multiplicar para doação ou troca, e sendo enquadrado como agricultor familiar ou empreendedor familiar, podendo multiplicar, distribuir, trocar ou comercializar. E claro, isso se dá dentro dos programas governamentais que estão relacionados com isso. Inclusive, a própria lei traz uma definição do que seria o pequeno produtor rural, uma das primeiras definições de pequeno produtor rural que a gente tem na legislação brasileira, e ela depois, na situação específica, vai ser complementada pela lei da agricultura familiar. Contudo, esse tipo de restrição, interessantemente, não recai sobre a cana-de-açúcar, como está previsto no parágrafo 1º do artigo 10, que diz que não se aplicam essas restrições no caso de cana-de-açúcar, o que é um caso bem interessante para se discutir à parte. Bom, a busca de cultivares, o registro de cultivares todo se dá por meio do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. Os requisitos, como já colocado, são a novidade temporal, a duração própria e o teste DHE, que é a distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. Eu gosto muito de trazer os exemplos, né, porque às vezes, principalmente para o pessoal que é do direito, isso se concretiza de uma forma mais clara, né. A distinguibilidade e a homogeneidade eu vou olhar nesses ensaios mesmo que a gente faz na casa de vegetação, em que a gente compara a nova cultivar com as cultivares mais próximas para verificar se realmente tem um número mínimo de descritores que são distintos. E depois, a homogeneidade, ela vai se verificar e a estabilidade vão se verificar no campo ao longo das diversas gerações. Além disso, é importante destacar, né, que a extinção da proteção se dá pela expiração do prazo, pela renúncia do titular ou pelo cancelamento do certificado.
E esse cancelamento pode ser por perda da homogeneidade e estabilidade, ou seja, verifica-se que aquelas características não estão mais presentes, pela ausência de pagamento da unidade, assim como a patente, a cultivar também paga anuidade para sua manutenção durante todo o prazo de proteção. Se o titular deixar de ter procurador no Brasil, mesma questão da patente, se não apresentar uma amostra viva, o que é obrigatório, ou se comprovar que a cultivar tenha causado impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana, que é algo, um ponto adicional importante colocado no âmbito das cultivares. Também pode se solicitar, assim como no caso de patentes, a nulidade de uma cultivar que não tenha novidade ou não tenha utilidade, e em face disso contraria algum direito de terceiro. E além disso, se alguma determinação legal for estabelecida, como a apresentação de mostra viva, e reiteradamente não se apresentar. Assim como no caso de patentes, as cultivares também têm a possibilidade de estabelecimento de licença compulsória no Brasil, embora esse instituto nunca tenha sido utilizado, e essa licença compulsória possa ser estabelecida tanto por abuso de direito, quanto para uso público restrito, especialmente quando há interesse público, necessidade de política agrícola ou alguma emergência nacional. A cultivar transgênica, que é considerada transgênica pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, necessita de aprovação desta, para que possa efetivamente ser comercializada. E somente após a aprovação dessa, é que o Ministério da Agricultura poderá emitir a autorização para sua comercialização. Contudo, isso é interessante considerar, a partir de um parecer técnico específico de 2022, se entendeu que, em algumas situações, a edição gênica, como nesse caso do parecer técnico, que seria a tolerância à seca em soja, não seria considerado como uma transgenia. Porque no caso especificamente, não haveria inserção de gene externo, mas sim só a edição gênica do próprio gene. Então, a partir desta decisão, tem se considerado, nesses casos específicos, que cultivares com edição gênica no próprio gene e sem adição de genes externos não são considerados transgênicos e, portanto, não precisam da aprovação da CTN-Bio para sua comercialização no Brasil. E a partir dessa discussão toda é que vem à tona a pergunta sobre a possibilidade de uma dupla proteção de cultivares no Brasil. Olhando-se a lei de propriedade industrial e a lei de cultivares, a resposta que se apresenta é: não, não é possível essa dupla proteção, por quê? A Lei 9279 de 96, nos seus artigos 10 e 18, veda a proteção por patente do todo ou parte de seres vivos, especialmente no caso de plantas e animais. E o artigo 2º da Lei de Cultivares diz que a única forma de proteção de cultivares no Brasil se daria por meio da própria lei. Contudo, na prática, o que nós verificamos é a presença, por exemplo, de um determinado invento, na época em que eu fiz a pesquisa, em mais de 250 cultivares protegidas. Isso, de fato, significa que não há uma dupla proteção, porque a patente não protege a planta e a cultivar não protege o gene que foi alterado. Mas, efetivamente, podem haver duas proteções concomitantes em uma mesma planta, em uma mesma cultivar. E esse é o grande celeuma que se apresentou. Por um lado, né, não se considera, como já dito, né, invenção, o todo ou parte de seres vivos, tais como encontrados na natureza, mas são patenteáveis sequências de DNA, RNA modificadas, proteínas, polipeptídeos, sequências de nucleotídeos, anticorpos, hibridomos, plasmídeos modificados, o processo de obtenção deles, de fabricação, o próprio processo de modificação, etc., são passíveis de proteção. Então, em princípio, a modificação, por exemplo, por meio de uma transgenia mais clássica ou uma edição gênica, seriam passíveis de proteção por meio de patentes de invenção. Além disso, não é considerado patenteável no Brasil, segundo o artigo 18, o todo ou parte de seres vivos. Isso inclui, né, o todo ou parte de plantas ou animais,
porque o que seria possível de proteção seriam os micro-organismos transgênicos. E eles são definidos, né, na lei como organismos que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. Um exemplo que eu gosto de trazer é, por exemplo, o oncorrato, que foi protegido nos Estados Unidos, não seria passível de proteção no Brasil. Mas, mais uma vez, a edição gênica ou uma transgenia são passíveis, tanto o processo de obtenção quanto o resultado em si são passíveis de proteção no Brasil. Outro ponto importante para trazer aqui a discussão, porque no caso que eu trago, que é o IAC 04, né, julgado pelo STJ, ele estabelece que aquilo que foi solicitado pelos produtores, né, que era a extensão do uso próprio, que está previsto no inciso 1 do artigo 10 da Lei de Cultivares, para patentes, não seria possível especificamente porque o artigo 43 da Lei de Propriedade Industrial estabelece um limite, e esse limite, ele impede a possibilidade do uso próprio. A LP, então, estabelece que não ocorre violação, né, ao direito se um terceiro utiliza, né, matéria viva sem finalidade econômica como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos. E, especialmente o sexto, que acho que é o grande ponto, a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilize, põe em circulação ou comercialize um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por meio do detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. Então, basicamente, o inciso 6º do artigo 43 vai impedir que se faça um uso próprio quando, em uma cultivar, eu tiver inserido um gene que foi protegido por patente. E essa é a leitura literal que a gente traz da própria Lei de Propriedade Industrial, sem nenhuma interpretação. Então, a partir disso, a discussão que originou-se aqui no Rio Grande do Sul, por meio do Sindicato dos Produtores Rurais de Passo Fundo, e que chegou até o STJ, e neste gerou o incidente da ação de competência 04, com repercussão geral, tentou responder essa questão. É possível uma dupla proteção? Mas a questão específica se colocou é possível conferir proteção simultânea pelos institutos da patente de invenção e da proteção de cultivares à semente de soja Roundup Ready, obtidas mediante a técnica de transgenia? E se é ou não é facultado aos produtores o direito de reservar o produto para seu cultivo para replantio e comercialização como alimento ou matéria-prima, bem como o direito de pequenos produtores de doar ou trocar sementes reservadas no contexto de programas oficiais específicos. O resultado, se entendeu, foi o seguinte, no âmbito desse IAC, que, com relação às limitações, né, do direito de propriedade intelectual previstos no artigo 10 da Lei 9456, são aplicáveis somente aos titulares dos certificados de proteção de cultivares, mas eles não são oponíveis aos detetores de patentes de produto ou processo relacionados à transgenia, cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais, e especificamente por causa da limitação, a limitação que se estabelece no inciso 6º do artigo 43 da Lei 9279. Então, se entendeu, a partir dessa decisão, que é possível uma proteção não dupla, mas duas proteções concomitantes dentro de uma mesma cultivar. E essa cultivar, então, pode abranger tanto o gene quanto a inserção do gene, e esse gene ou a inserção do gene podem ser protegidos por patente. Além disso, uma conclusão adicional é que se a gente for olhar, então, da maneira como está regulada a proteção, entre aspas, de plantas no Brasil, não há, de fato, uma exaustão ou esgotamento dos direitos relacionados a plantas quando eu trato do uso do material propagativo ou vegetativo. Porque sempre que eu utilizar ele, como regra geral, eu estou
obrigada por lei ao pagamento de royalties. E a exceção que existe, ela só está dentro do âmbito das cultivares, que é previsto então no artigo 10, inciso 1º. E a lei de propriedade industrial, no artigo 43, inciso 6, efetivamente não permite essa exceção à exceção, mesmo no caso de uso próprio, mesmo no caso estabelecido na lide que eu trouxe como caso para ser discutido hoje. Eu espero que tenha sido interessante para vocês conhecerem um pouco mais de como se regula no direito brasileiro. Aqui algumas referências que eu trago, e fica essa apresentação, se tiverem interesse, à disposição. E eu também fico à disposição dos contatos que se encontram no QR Code para conversar mais sobre esse tema. Muito obrigada.